embora condições de elegibilidade e inegibilidade sejam categorias jurídico-dogmáticas distintas, em efeitos práticos, rendem a mesma coisa no processo eleitoral, e também gostaria de tratar disso. Mas não de tratar especificamente dos temas das condições de elegibilidade e do registro nesta reforma, e sim os temas que penso deveriam ter sido debatidos e não foram. Um tema que foi debatido, mas foi esquecido nesta eleição, foi a antecipação do registro de candidatura para fevereiro do ano da eleição. Este é um tema muito importante, porque hoje, ministro Jorge Mussi, hoje no Brasil, e eu tenho dito isto, repetido isto, como um mantra, as eleições são uma verdadeira corrida de obstáculos. O cidadão inscreve a sua candidatura, não sabe se ela estará rígida até o dia da eleição. Ganha a eleição, não sabe se será diplomado. Diplomado, não sabe se toma posse. Tomando posse, não sabe se cumpre mandato. E cumprido o mandato, não sabe se estará elegível para a próxima eleição. E isto é um problema da mais alta seriedade. E penso que um dos temas que leva a isto é uma legislação de inegibilidades altamente interventiva sobre o papel e a importância dos direitos políticos fundamentais, sobretudo hoje de candidatura e de voto. Então, quero tratar aqui de sugestões, porque um evento como este é um evento de reflexão. Eu não cumpriria bem o meu papel, não estamos numa sala de pós-graduação, nem de graduação, se eu viesse aqui para descrever a vocês o que foi esta reforma e o que toca ao meu tema. Quanto ao meu tema, o único tema relevante, condições de elegibilidade, foi a redução do período de domicílio eleitoral de 1 ano no passado para agora 6 meses. Acho que, no sentido de facilitação do direito de candidatura, do direito político fundamental de candidatura, foi feliz. Né? Então, você troca de domicílio e, em 6 meses, pode candidatar-se no município. Como a filiação partidária foi alterada em 2015, era 1 ano. Acho que esse é o único ponto que eu destacaria para a nossa palestra e para o que eu tenho dito. A legislação eleitoral neste país e a jurisprudência eleitoral precisa centrar-se, enraizar-se na importância que têm os direitos políticos fundamentais de voto e de candidatura, que são, na nossa ordem constitucional e na nossa história constitucional, os mais importantes direitos. E dizem os estudiosos do direito constitucional, especialmente os norte-americanos, que já entenderam bem isto. E, como eu disse, a história, e repito-me sempre, mas a história de Nelson Mandela, a história dos direitos civis nos Estados Unidos, demonstra que os direitos políticos fundamentais são a condição de protetividade de todos os demais direitos, ministro Jorge Mussi, inclusive a liberdade ambulatória, o direito de defesa, o acesso à justiça, os direitos à saúde, à educação, à igualdade, à orientação sexual livre, todas estão baseadas nos direitos políticos fundamentais de voto e candidatura. Então, baseado nesta preocupação, que tenho me repetido, eu tenho algumas sugestões para aperfeiçoarmos o processo eleitoral no que toca ao registro e às condições de elegibilidade. A primeira coisa, penso, os problemas eleitorais, os ditos abusos eleitorais, sejam eles políticos, de meio de comunicação social, de poder político-econômico, que ocorreram antes da candidatura, antes da apresentação da candidatura, deveriam ser debatidos no processo de registro, na ação de impugnação de registro de candidatura. E se não fossem deduzidos naquele prazo, como defende a doutrina de Adriano Soares da Costa e como já foi jurisprudência do TSE em 1996, que aquilo que aconteceu antes seja deduzido no prazo da impugnação de registro, porque nós precisamos também prestigiar o princípio da preclusão no direito eleitoral. O que existe hoje, há um abuso que aconteceu lá em abril, as forças de oposição, ministro Jorge Mussi, guardam aquilo na guaiaca, perdem a eleição, e depois da eleição vão à Justiça Eleitoral reclamando a invalidação do pleito. Isto não é serviço que se possa dar à democracia brasileira, a Justiça Eleitoral não pode coanestar esse tipo de coisa. É preciso que nós evoluamos no sentido de prestigiarmos os direitos políticos fundamentais de voto e candidatura. Então, essa é a primeira sugestão, que esses temas que se exauram ali, não foi deduzido ali, precluiu. Quer deduzir depois do processo de registro, precluiu. Este é o tema.
Outra questão, a mudança de precedentes, ministro Jorge Mussi. Não é possível que nós vivamos num tobogã de emoções. Para nós, advogados, é uma maravilha. Nós cada vez ganhamos mais dinheiro nas eleições, ministro. Para os juízes, cada vez mais poderes. Cada vez mais os juízes eleitorais dizem quem vai dirigir as cidades. E para a democracia? E para o povo eleitor? Quando se anula uma eleição, antes de tudo se anulou todos os votos destinados àquela candidatura. Não foi uma candidatura isolada, atomizada, que sucumbiu, foi a própria vontade popular que sucumbiu, ministro Jorge Mussi. Então, a justiça eleitoral precisa, com granos sales, exercer esse direito de intervenção contra a majoritária por sobre os direitos políticos fundamentais de voto e candidatura. E em nosso país, temos feito isso com uma banalidade impressionante. No passado, ministro Jorge Mussi, quando Vossa Excelência presidiu a Corte Eleitoral e eu estava lá militando, era difícil se caçar, e quando Vossa Excelência cumpriu o seu biênio em 2004, é que começou a onda caçatória. Quando Vossa Excelência, em 2003, não teve eleição, tivemos em 2002 uma eleição estadual nacional, em 2000 a primeira eleição, aplicando a nova legislação eleitoral 9.840, que produziu 41A, a compra de votos. Mas hoje, nós temos mais de 3.000 mandatos cassados em todo o país, ministro Jorge Mussi. Mas candidaturas eleitas, eu nem falo das candidaturas cujos registros foram indeferidos, sob falta de documentos, condições de inegibilidade, ou condições de elegibilidade ou inegibilidade atuantes. Nós somos a democracia, ministro Jorge Mussi, que mais caça mandatos, segundo um devido processo legal, que eu tenho criticado. Um devido processo legal que não garante a audiência do réu, ministro Jorge Mussi. O processo eleitoral civil é um processo acusatório. O processo de abuso, eu acuso um comportamento. E o juiz eleitoral, a nossa jurisprudência que domina, e a dogmática também, nós eleitoralistas somos culpados também que esse entendimento prevaleça. No passado, houve uma reação em 2015 que uma prova singular não pode servir para caçar um mandato. Mas no passado, ministro Jorge Mussi, um único eleitor dizia que tinha vendido o seu voto, ele depunha no processo eleitoral, o candidato, especialmente os prefeitos, presos majoritários, não eram ouvidos, e caçava-se aquele mandato apenas com a audição de uma única pessoa, sem que o réu pudesse ser ouvido, negando a aplicação à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que garante o direito de audiência em todos os processos, ainda mais esses que afetam os direitos políticos civis. Então, precisamos mudar a regra dos precedentes e instituir a seguinte regra, ser objetivo no ponto. Deve ter essa regra, ministro Jorge Mussi, no regimento do TSE, no Código Eleitoral, no novo Código de Processo Eleitoral que vem a surgir, é a seguinte regra. A sugestão: nos processos eleitorais, notadamente os sancionadores, serão observados, entre outros, os critérios de interpretação da norma material ou norma processual eleitorais da forma que melhor garanta proteção do direito de candidatura e de voto, o direito de candidatura e de voto. Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação, se prejudicial, ministro Jorge Mussi, se prejudicial a esses direitos. Porque uma interpretação in bonam parte, aqui, Vossa Excelência que honra a corte também porque é um criminalista. E os criminalistas são eleitoralistas promissores, ministro Jorge Mussi. Promissores. É preciso importar essa dogmática do direito penal para o direito eleitoral sancionador. A retroação em bonam parte é possível. E o que tem acontecido nos processos de registro? Começa-se em 2014, começou-se a eleição, dizendo que as contas que levavam à inegibilidade eram só aquelas contas que eram julgadas pelas câmaras de vereadores, as contas julgadas pelas casas legislativas. Começou-se em agosto, até agosto era esse o entendimento. Até julho, que era a 5 de julho ainda era a inscrição. 45 dias depois de iniciado o pleito, mudou-se esse entendimento. Então, várias pessoas já estavam inscritas, ministro Jorge Mussi. E o TSE, com a maior tranquilidade, mudou isso, com críticas, por maioria, é claro, por maioria. Então, isso não pode acontecer, porque isso inviabilizou o direito de candidatura de N pessoas em todo o país. E como ficamos nós do direito eleitoral,
e dizemos para o nosso cliente, para o nosso cidadão, que antes de ser o nosso cliente, é o cidadão que expecta representar a sua comunidade numa democracia, diz, não, o senhor pode se candidatar. No meio do pleito, vem o Tribunal Superior Eleitoral e muda o entendimento. E não é o entendimento de um TRE isolado em uma unidade da federação. Um TRE que muitas vezes tem que se insurgir, como o nosso se insurgiu, com uma maneira muito feliz, quando, pela relatoria do eminente esmagador César Abreu, negou a tese que, infelizmente, foi por maioria de 6-5, se disse que é possível a aplicação retroativa da lei ficha limpa. O nosso TRE, na eleição do ano passado, novidadeiro, corajoso, veio adiante e disse, não se aplica a retroação da lei ficha limpa. Então, esses entendimentos, essas compreensões precisam ser muito bem entendidas. Outro ponto que penso, devemos revogar da lei de inegibilidades, devemos revogar todas as inegibilidades conflitantes com o Pacto de São José da Costa Rica. E começo dizendo quais. Todas aquelas que dizem, ministro Jorge Mussi, dizem que os processos disciplinares se levam à demissão, levam à inegibilidade. Todas aquelas normas que dizem que os conselhos profissionais, como a Ordem dos Advogados, que expulsam de seus quadros um advogado que deixa inelegível. Como aquela norma que no processo disciplinar manda embora o juiz e o promotor. Esses são processos disciplinares administrativos. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que não é possível, através de processo administrativo, retirarmos inegibilidades. Houve o caso Lopes Mendonça, em 2007, já consolidando esse entendimento, e o artigo 23 da Comissão da Declaração do Pacto de São José da Costa Rica, diz que só, ministro Jorge Mussi, só em termos de processo de sanção, só aquele que advém do processo penal, e até podemos ter uma interpretação lata, processo penal pode ser também processo de improbidade, porque aplica penas, não necessariamente o processo penal, mas é processo judicial, precisa ser o criminal. Então, todo processo sancionador judicial, mas nós não podemos, ministro Jorge Mussi, Vossa Excelência, como advogado criminalista, sabe disto, que a liberdade só está sob a jurisdição judicial, esse sagrado direito. Os direitos políticos também só podem estar sob a jurisdição judicial. E não adianta dizer, não, mas é possível, depois da demissão, eu judicializar o tema. Não, não é simples. Porque as comissões, quando alguém sofre um processo disciplinar neste país, e eu lido com o processo disciplinar em todas as unidades da federação, aquele alguém, de alguma forma, pode ter praticado alguma irregularidade, mas, antes de tudo, ele é alguém indesejável por quem está a gerir aquele órgão público. Então, você, com processo disciplinar, você pode instrumentalizar uma inegibilidade de alguém. Você pode armar para produzir inegibilidade. E isto ocorre com muita facilidade. Então, é possível que, na sua estada na corte, que Vossa Excelência, nesse livro que eu passei para Vossa Excelência, que está sendo lançado hoje, aí eu defendo essas ideias, eu e Marcelo Ramos Peregrino, que um brilhante texto aqui sobre controle de convencionalidade da lei da ficha limpa, nós defendemos isso e esperamos que, para negar ou concordar com essa tese, contemos com a análise de Vossa Excelência nos seus julgados futuros. Né? Então, assim, precisamos revogar essas hipóteses. Nem o Tribunal de Contas deveria, a maior fonte de inegibilidade no país é julgamento de contas. E, para eu não me estender muito, para eu acabar aqui, o Tribunal de Contas é processo administrativo. Poderíamos dizer assim, mas os conselheiros têm os predicamentos da magistratura. A Constituição da República dota os conselheiros, que não é processo judicial, não integra o Poder Judiciário, dota dos predicamentos mesmo que exigem o magistrado, garantia de imparcialidade, inamovibilidade, diretório de conhecimento, todas aquelas garantias que nós conhecemos. Só que é processo administrativo. E o que acontece hoje? Além de isso contrastar, porque é processo administrativo contrasta com o Pacto Interamericano, e veja que a lei de inegibilidades, que já dispunha sobre isso, é de 1990. O país subscreveu o Pacto da Costa Rica também em 92, 2 anos depois. E a norma de direito interno entre nós. E nunca ninguém discutiu esse conflito. Nós aqui deduzimos no TRE, o TRE enfrentou, superou, mas enfrentou, deu uma resposta bonita, fundamentada, e acabamos resolvendo nossos temas aqui por outras teses, e isso não ascendeu à Corte, ao TSE. Então, de revogarmos estas questões que seriam da mais alta importância.
Outra coisa é o tema, e eu finalizo aqui, isso não foi deduzido nas ADCs 29 e 30, e não foi deduzido até hoje, mas eu tenho deduzido isso, é da inconstitucionalidade da linha G. Independentemente de contrastar com a convenção, porque é processo administrativo de contas e não processo judicial, há um outro problema mais sério. A linha G, ela não estabelece nenhuma hipótese que leva à inegibilidade. Ela diz que ato doloso de improbidade, que tenha havido um julgamento de contas pelo Tribunal de Contas, além de, lá no processo de contas, o réu daquele processo, ou interessado na dogmática do direito administrativo, jamais ter sido acusado, ministro, de dolo, jamais foi acusado de dolo, porque eles não podem acusar de dolo, a decisão do Tribunal de Contas vem secamente para o juiz eleitoral, o juiz eleitoral olha para a decisão e vai, num ato das entranhas daquelas palavras que ali estão inscritas, ver se há ou não dolo e improbidade. Não foi debatido. Então, até sob o ângulo do due process of law, esta conclusão ela é prejudicial ao réu, porque lá ele não debateu isso. Mas esse é outro problema. Esse é uma inconstitucionalidade também. Mas, para mim, o mais sério é que viola o artigo 5º, inciso 2º da Constituição da República e o 14º. Porque o 14º diz que as inegibilidades serão estabelecidas por lei. Deveria o legislador eleitoral ter dito, como disse nas hipóteses, que crimes que levam à inegibilidade. Que crimes? Que tipo de condenação de improbidade leva à inegibilidade? Deveria o legislador eleitoral ter dito quais as hipóteses de contas rejeitadas que levariam à inegibilidade? Não. É uma cláusula tão genérica que, em direito constitucional, se diz que há uma cláusula abdicatória do poder de legislar. Quando uma cláusula, no Estado de Direito que se pauta pela garantia da legalidade, quando uma lei estabelece um poder tal que a autoridade que deverá aplicar aquele poder pode subverter o próprio querer do legislador, ou seja, a lei não estabeleceu as hipóteses em que uma conta deve ser rejeitada. Não há isso. A Justiça Eleitoral, ministro, ad hoc, em cada caso, ela decide isso. Só que não é uma reflexão crítica, não é o querer dos juízes isto. O juiz não quer decidir ad hoc, o juiz quer aplicar a lei. Então, ao fazer isto, a lei, como posta desde 1990, mas pior agora com a alteração de 2010, que parecia que ia haver uma retração, que uma lei que seria mais garantista, a interpretação que o TSE tem dado amplia por demais o poder de reversão de candidaturas eleitas. Então, o que nós advogamos, a inconstitucionalidade dessa linha G, porque ela não estabelece concretamente as hipóteses pelas quais se é, e isso, ao nosso ver, encerra uma cláusula abdicatória do dever de legislar do congressista nacional, do Congresso Nacional, e não dar ao judiciário carta branca. E, para finalizar, dou o exemplo da seriedade disso. Antes da lei ficha limpa, se dizia, ministro Jorge Mussi, que não aplicar 25% na educação não era improbidade, não era nota de inegibilidade. Veio a lei ficha limpa, colocou uma nota mais severa, ou seja, para chegar ao entendimento que uma conta pública leva à inegibilidade, pela literalidade do texto, se restringiria mais o seu significado. Mas chegou o TSE e disse, não aplicar é inegibilidade, é improbidade. Então, veja, o texto é o mesmo, a preocupação é a mesma, mas como está posto, o TSE, o juiz eleitoral, o TRE, dizem como querem em cada ponto o que é ou não inelegível. E isto não pode ficar a cargo, isto, da magistratura, e sim do legislador eleitoral. Eu tinha muitas outras questões, mas meu tempo acabou. Muito obrigado.